Olá, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo do direito internacional público, tratando ainda dos sujeitos do direito internacional público, das organizações internacionais e, especificamente agora, falando da ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU, que foi criada no pós-guerra e veio a substituir a chamada Liga das Nações, tem por objetivo, toda organização internacional possui um objetivo específico. O da ONU é a manutenção da paz, ok? A ONU ela tem como ato constitutivo a chamada Carta das Nações Unidas, que é internalizada em nosso ordenamento pelo decreto de número 19.841/45, cuja leitura é de grande valor. Eu vou citar alguns artigos para que você procure e leia, ok? Então, artigo 1º, 2º, 18, 51, 55, 94, 96 e 102, que trazem o quê? Os princípios, os objetivos das Nações Unidas, ok? A forma de funcionamento interno, ok? Vamos falar um pouco mais sobre esses detalhes. Bom, historicamente, na Conferência de São Francisco, em 26 de junho de 1945, foi criada então a ONU, que é formada por estados. E como o que um estado, qual o requisito de um estado para ingressar na ONU? Basicamente, ele ser favorável, ele trabalhar para a manutenção da paz. Nunca se esqueça disto. Esse é o objetivo da ONU. O funcionamento da ONU passa por seus objetivos, que é a paz e segurança internacional, desenvolver relações amistosas, promover cooperação internacional, harmonizar, ser um centro para harmonizar e para a consecução de fins comuns para a humanidade. Os princípios da ONU, então, é a igualdade entre os Estados, tanto que na Assembleia Geral da ONU o voto tem o mesmo valor para todos os Estados, ok? A boa-fé e solução pacífica dos conflitos como o vetor, digamos, principal. A proscrição, ou seja, o impedimento tanto da ameaça como do uso da força. A guerra ela é tida como um ilícito internacional. Ela não é considerada como algo correto, lícito, salvo para casos, por exemplo, o uso da força para a defesa própria, né, do Estado, mas como um mecanismo para a solução de conflitos não é tido como algo lícito. Uma assistência mútua, não intervenção, então esse é um princípio da ONU, não intervir em questões internas, ok? Bom, e o funcionamento da ONU, como ocorre? A ONU ela possui órgãos, ok? Por exemplo, nós temos a Assembleia Geral, que é um órgão da ONU, temos a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, inclusive, como anexo da Carta das Nações Unidas, nós temos o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que traz assuntos, princípios, regras acerca da interpretação, acerca da aplicação do direito internacional, formação e competência da Corte Internacional de Justiça. Pontos estes que veremos em vídeo oportuno. Então, voltando nos órgãos, nós temos então a Assembleia Geral, temos a Secretaria Geral, cujo titular, o Secretário-Geral das Nações Unidas, exerce a função de coordenar, de aplicar, de representar a ONU. Nós temos conselhos, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Nós temos o chamado Conselho de Tutela, que hoje não tem uma aplicabilidade efetiva, uma vez que ele é competente para administrar a situação de estados recém-independentes. Então, na década de 60, 70, mesmo 50, tivemos uma série de estados que se tornaram independentes na África, na Ásia. Essas ex-colônias, então, eram orientadas, auxiliadas pelo chamado Conselho de Tutela da ONU, que hoje nós sabemos que no plano internacional não temos colônias, ok?
a questão da independência não funciona mais como funcionou outrora. Temos também o importantíssimo Conselho de Segurança da ONU. E aqui vamos nos deter um pouco. O Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 15 membros. Destes 15 membros, ou seja, estados, 10 são eleitos por um período, ok? 5 possuem cadeira cativa, permanente, que podemos compreender como aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos como cadeiras cativas no Conselho de Segurança da ONU os Estados Unidos, a Rússia, outrora União Soviética, a China, a França e a Inglaterra. E nas suas deliberações, que são de grande importância, o Conselho de Segurança da ONU então delibera por maioria. Porém, em casos mais graves, como por exemplo uma resolução que autoriza uma intervenção militar, o voto dos 5 é muito importante, porque se um dos 5 não concordar, não há então a edição da resolução. Falando em resolução, esse é o ato normativo que é expedido pela ONU e também expedido de forma específica pelo Conselho de Segurança da ONU. E aqui nós temos um particular, porque o Brasil, como signatário da ONU, ele se obriga a cumprir as resoluções do Conselho de Segurança Nacional, que é o que prevê o artigo 25 da Carta das Nações Unidas, o qual diz que os membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a presente carta. E o particular aqui é que, costumeiramente, uma vez que a ONU, ou melhor, o Conselho de Segurança, ele determina uma resolução e comunica o Brasil, isto é internalizado, esta norma é internalizada mediante decreto do Presidente da República. Se você fizer uma busca na internet, por exemplo, colocar algo como resolução do Conselho de Segurança da ONU Planalto, vai aparecer lá alguns decretos que internalizam essas resoluções. O mais recente, salvo engano, é o que tratou de embargos de armas a respeito da República do Sudão do Sul. Então essa resolução ela tem que ser cumprida pelo signatário. E como eu disse, o particular, que a doutrina inclusive critica, é o seguinte, que costumeiramente no Brasil, essa norma internacional é internalizada por um mero decreto, sem passar pelo Congresso. Como nós vimos em outro vídeo, para essa internalização de tratado, convenção, de normas internacionais, é necessário, em regra, que o Congresso delibere, conforme artigo de número 49 da Constituição Federal. Mas isso não ocorre, e também não vemos, não há um questionamento acerca disso, um questionamento sério, mas há a parte da doutrina que critique esse procedimento que fere, a princípio, o que está previsto na Constituição Federal. Não podemos confundir a ONU com alguns organismos especializados que, por sua vez, trabalham de forma tão uniforme com a ONU que muitas vezes são tidos como órgãos da ONU. Não confunda. Quer ver um exemplo? Unesco, Unicef, OIT, a FAO, são organismos, são órgãos internacionais especializados que não fazem parte da ONU, ok? Mas até mesmo às vezes utilizam símbolos, atuam de forma tão imbricada que pode te levar a esse equívoco. Mas cuidado, ao ler a Carta das Nações Unidas você perceberá que órgão das Nações Unidas apenas a Assembleia Geral, o Conselho de Comércio, o Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança e a Corte Internacional de Justiça, ok? Não confunda isso. E, para encerrar, vamos apenas diferenciar a ONU da OEA. Para nós, o que é a OEA? A Organização dos Estados Americanos, ok? A OEA tem como antecedente a União Internacional das Repúblicas Americanas e a União Pan-Americana, que foi criada
pela Carta de Bogotá, assinada em 1948, ok? Então não confunda OEA com ONU. E ainda sobre a ONU, é importante esclarecer que ela não possui um território. Como organização internacional, ela possui sede, e no caso 2 sedes, uma em Nova York, outra em Genebra. Importante ainda, manutenção da ONU, uma vez que ela possui um corpo próprio de funcionários, possui um secretariado. A manutenção financeira da ONU, ela decorre de contribuições dos Estados-membros. Contribuições estas que são conforme a realidade econômica de cada Estado participante. Então, por exemplo, o Brasil, ele financia a ONU. Os Estados Unidos financia a ONU. Ok? Tranquilo? Maravilha. Então, essa é a nossa conversa sobre a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, organismo de grande importância na nossa doutrina, no nosso ramo do direito internacional público. Ok? E até o próximo vídeo. Então, se você gostou, se esse vídeo acresceu algo ao seu conhecimento, esclareceu algo para você, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, nos ajude a melhorar, aperfeiçoar o nosso estudo. Ok? Até a próxima!